Amados, a paz do Senhor a todos. Amém. Eu desejo fazer uso do livro sagrado que se encontra aqui na Palavra de Deus, em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. A palavra do Senhor diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Os irmãos podem sentar. Todos nós sabemos todas as profecias e todos os fatos, todos os objetos do Antigo Testamento eram sombras para uma realidade maior. Todo tipo que existia no Antigo Testamento iria futuramente, brevemente, se manifestar como realidade. Quando a palavra do Senhor diz a nós, muito antes de Cristo vir a esse mundo, que o mundo, uma vez caído, e que todos pecaram contra o Senhor, era necessário que se fizesse algo pela humanidade. E Deus, pensando no bem-estar da humanidade caída, enviou o seu Filho, chamado Jesus, com acréscimo de Cristo, pois cremos que aquele Jesus histórico é o Messias prometido pelos profetas da antiguidade. E o texto que nós acabamos de ler aqui fala de uma trajetória para chegar no Santo dos Santos. Há uma etapa a se percorrer, há uma etapa a seguir até chegar no Santo dos Santos. E para quem não sabe, lá no Antigo Testamento, Deus usou um grande homem chamado Moisés. E a esse homem foi revelado o tabernáculo. E o tabernáculo, ele era uma tenda de 2 compartimentos. O santo lugar e o santo dos santos. E esse compartimento era dividido por uma cortina. E naquele lugar que era chamado de Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, estava a Arca do Senhor, idêntica àquela réplica que vocês estão vendo aqui perto do pão e do vinho, chamado de a Arca do Concerto. E em cima dela estava a tampa, que era chamado de propiciatório. E uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava nesse Santo dos Santos para fazer expiação pelo pecado do povo. Só que Jesus veio. A arca, lá no Antigo Testamento, era um tipo de Cristo. E Cristo é o antítipo. O tipo é uma sombra. O antítipo é a realidade daquilo que vai se manifestar. Então, quando nós olhamos para o tabernáculo tinha pelo menos 6 objetos. Pelo menos 2 vocês vão conhecer, que aqui é o castiçal, ou candelabro, e a Arca da Aliança.
Mas existiam 6 objetos. O primeiro objeto ficava fora da tenda, que era o altar de holocausto. E depois vinha o segundo objeto, uma pia, uma bacia, onde o sumo sacerdote se lavava. Aí entrando no santo lugar, não no santíssimo lugar, tinha mais 3 objetos, que era o castiçal ou candelabro, a mesa da proposição com os 12 pães e o altar de incenso. Aí no outro, que é o santíssimo lugar, como eu disse a vocês, existia a Arca da Aliança. Então, olhando para a ordem e as etapas desses objetos, nós podemos entender, através da mensagem que esses objetos passam a nós, de que há uma etapa para a salvação. Ninguém pode ser salvo se purificando sem antes passar pelo holocausto. Então, qual era o primeiro objeto? O holocausto. Era um tipo de quem? Um tipo de Cristo. Um tipo da cruz. Todos nós, se quisermos chegar até onde está a Arca da Aliança, que está no Santo dos Santos, como nós acabamos de ler, precisamos da primeira etapa. E qual é a primeira etapa? A primeira etapa é o altar de holocausto. É por esse motivo que quando nós lemos aqui, no versículo 20, que diz assim, pelo novo e vivo caminho. Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho até o Pai tem etapas, tem uma trajetória. Então a primeira situação para se alcançar a salvação, você precisa aceitar o sacrifício de Cristo na cruz pelos seus pecados. Aleluia. Esse é o motivo de você dizer, eu sou cristão. Esse é o motivo de você dizer, eu creio em Jesus Cristo. Muito diferente da afirmação de alguns crentes aí fora, que quando nós perguntamos a ele, por que você é cristão? Aí o que ele responde? Porque eu estou com medo de ir para o inferno. Outros dizem, é porque eu quero ir para o céu. Essas pessoas que dão essas respostas, elas ainda não entenderam o que é a salvação. Elas ainda não entenderam o sacrifício de Cristo. Eu não sou cristão porque eu quero ir para o céu. Eu não sou cristão porque eu tenho medo de ir para o inferno. Isso são consequências. Eu sou cristão porque eu reconheci a morte expiatória de Cristo na cruz pelos meus pecados. Quando eu reconheço o sacrifício de Cristo, o resultado é o céu. Quando eu desprezo o sacrifício de Cristo, o resultado é o inferno. Então, céu ou inferno são consequências de você crer ou não crer no sacrifício de Cristo. Então eu aconselho a você a crer no sacrifício de Cristo. Porque esse é o primeiro objeto para se chegar na presença de Deus, que é a Arca da Aliança. E uma vez que você aceita o sacrifício de Cristo, você vai para o segundo objeto, que é o quê? A pia. Era onde o sumo sacerdote se lavava, se purificava. Não se pode entender ou aceitar o sacrifício de Cristo sem se purificar. E ninguém pode ser purificado sem o conhecimento do sacrifício. Muita gente diz assim, eu creio em Deus, mas não é purificado. Eu creio em Deus, mas faz a vontade da carne. Eu creio em Deus, mas eu faço a minha própria vontade. Então, quem reconhece o sacrifício de Cristo, passa a ser dependente de Cristo e logo em seguida se purifica na água, que é a palavra. Que é o Espírito Santo que está relacionado.
Então existe uma etapa. Tem crente que quer mais etapas. Você aceita o sacrifício de Cristo, você se purifica, uma vez purificado, você vai agora entrar no primeiro compartimento, que é o santo dos santos e não o santíssimo lugar. Para então você ter uma experiência desse compartimento até chegar na presença de Deus. E uma vez você nesse compartimento, você vai ver lá diante de você os pães da preposição que era trocada todos os dias. E o que significa o pão? O próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então esse pão é Jesus, o pão que desceu do céu para alimentar a minha alma e a sua alma. Todo cristão que uma vez aceitou o sacrifício, se purificou na água, se alimentou do pão que é a palavra de Deus, esse cristão está preparado para trilhar o caminho até Deus. E uma vez que você se alimenta do pão que é a palavra de Deus, você vai se encontrar agora com outro objeto dentro do santo lugar, que é o castiçal, que tinham 7 lamparinas que simbolizava o Espírito Santo e a unção do Espírito Santo na vida do cristão. Todo cristão precisa se reconhecer o sacrifício, ele precisa se purificar, ele precisa se alimentar da palavra, do pão que desce do céu, e também precisa da unção do Espírito Santo na sua vida. Porque quando ele tem a unção, quando ele tem o Espírito Santo na sua vida, o cantar é diferente de louvar. O pregar é diferente de simplesmente falar. O ensinar com unção é muito diferente de ensinar sem unção. Porque tem muita gente cantando sem unção. Porque só canta por cantar. Mas o cantar com unção é diferente do cantar por cantar. Que é uma coisa seca, uma coisa vazia. Tem pessoas que reconheceram o sacrifício, até se purificaram, mas não tem nada da palavra. E às vezes tem alguma coisa da palavra, mas não tem a unção do Espírito Santo. Uma coisa tem que completar a outra. Para um cristão ser exatamente aquilo que Jesus requer dele, ele precisa ter essas etapas na sua vida. E uma vez que ele se alimentou do pão e tem o Espírito Santo, tem lá também no santo lugar o altar de incenso. O altar de incenso é onde se fazem as orações e as intercessões. Quem é que intercede por nós lá no céu? Jesus. Aquele que está ao nosso lado. E por ele, por interceder por nós, aprendemos a interceder pelos nossos irmãos. Como a palavra de Deus, orai uns pelos outros. Porque nós temos essa autoridade do Pai. Já reconhecemos o sacrifício dele. Já nos purificamos. Já comemos do pão que é a palavra. Temos o Espírito Santo. Agora temos a autoridade de Deus para interceder pelos nossos irmãos. E uma vez que você está agora, passou pelas etapas, você não queimou etapas, mas vem desde lá do holocausto até a arca, aí sim, quando você chegar lá na arca, aí sim você vai ter a verdadeira experiência com Deus. Porque antes disso é só fanatismo, é só religiosidade. A pessoa até crê em arca, quem é incenso, quem é holocausto, pia, só como símbolos religiosos, mas isso não tem nada a ver com a vida dele prática cristã no dia a dia. Mas quando ele começa a colocar essas etapas na sua vida e segue exatamente como Deus quer, ele é uma pessoa diferenciada nesse mundo. Se você quiser
ser um servo de verdade, uma serva de verdade, e fazer modificações nessa terceira dimensão terra em que vivemos. Ande e corresponda às etapas que Deus te oferece. Porque aqui que eu estou lendo é só um tipo. Mas a realidade está agora com você. Para você aceitar a maneira como Deus quer fazer na sua vida, para que você se torne um verdadeiro atalaia do Senhor. E uma vez que você entra lá, no Santíssimo Lugar, que era uma vez no ano que o sumo sacerdote entrava, você vai se encontrar agora, você e Deus. Não é mais você, o seu problema e Deus. É você e Deus. E uma vez diante de Deus, você vai conhecer a arca. Você vai saber como Deus age. E que dentro da arca tem o que nós sustenta, que é os 10 mandamentos, que é a palavra. A palavra nunca deve sair do coração de vocês. Deve ser a única orientação que vocês devem ter na vida de vocês. É os mandamentos do Senhor. E lá também tem o maná, também. Que tem o mesmo efeito dos pães, que vai te alimentar cada vez um alimento mais sólido, mais seguro, mais próximo de Deus. E lá também tem a vara de Arão, que vai te dar autoridade para expulsar demônios. Vai te dar autoridade para estender as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Tudo porque você respeitou e obedeceu as etapas para se tornar um verdadeiro cristão nas mãos do Senhor. E aqui estamos diante da Santa Ceia, do sacrifício. E se você continuar andando, e se você entender que Jesus é o caminho, desde o holocausto até a arca, você vai entender o que Deus vai fazer na sua vida. E eu trago uma notícia boa para vocês. Porque naquele tempo, para passar do santo lugar para o santíssimo lugar, existia um véu que só dava a capacidade para aquele sumo sacerdote, um só homem, uma vez no ano, entrar, e o povo todo ficava lá fora. Mas hoje, aquele sacrifício lá no holocausto, que é um tipo de Cristo, quando ele morreu, a palavra do Senhor é clara, e o véu se rasgou de cima a baixo. E o que isso significa? Que agora, para chegar na presença do Senhor, é muito mais fácil, porque você não precisa ser anual. Todos os dias você entra diante da presença do Senhor. O sumo sacerdote entrava uma vez no ano, mas você entra todos os dias, todas as horas, todos os minutos, a hora que você quiser. O acesso está livre. Através do sacrifício de Cristo, você agora tem a oportunidade de falar com o Pai pessoalmente. Você não precisa mais de intermediário. Você só precisa ir diante do Pai. Embora Jesus seja nosso intermediário diante do Pai, é em outro sentido, mas nós não precisamos de ninguém humano para nos representar. Nós mesmos vamos diante de Deus e falamos com Ele, e Ele ouve nosso clamor, e Ele resolve aquilo de acordo com a sua vontade, e tudo na nossa vida se torna de acordo com a palavra, e não de acordo com a nossa vontade, e não de acordo com a vontade de alguém que quis que você fosse exatamente o que você não quer ser. Seja você mesmo segundo a palavra, e não seja você porque eu quero que você seja. Tem muita gente por aí que é o que a denominação dele diz ser. As regras se colocam, mas seja aquilo que a palavra de Deus quer que você seja. Aí sim, você vai ter estrutura e solidez
para caminhar. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.